associativismo. Nós temos alguns aqui colocados no quadro e que a gente vai tentar explicar cada um e mostrar, às vezes, a finalidade de cada entidade e aquelas que possam realmente o produtor se enquadrar e que possa realmente ter para adequar a sua necessidade. Nós temos exemplos de associações, como a Associação de Produtores Rurais, a Associação de Investidores, a Associação de Bairros, a associação das mais diversas finalidades ou atividades que existem por aí. Eu posso me associar a uma pessoa para comprar um barco, para comprar um cavalo, comprar um boi, ou fazer genética, qualquer que seja a finalidade, às vezes 2 ou 3 mais pessoas podem se unir para fazer isso. E a lei também permite que, para se fazer a associação com representação, basta 2 pessoas se unirem, eles já formam uma associação. Porque tem gente que acha que a associação é igual a cooperativa. Cooperativa você tem que ter no mínimo 20 pessoas, mas a associação você pode ter 2, 3. Nós vamos nos unir, formar uma associação, constituir, fazer o estatuto e criar um CGC e criar as normas e vamos trabalhar sem fins lucrativos. Ela não pode ter a representação como entidade de negócio. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro e os produtores, às vezes, não conseguem ter esse entendimento, principalmente os pequenos produtores, que às vezes, não sei se são bem instruídos ou que acabam não entendendo bem essas questões de associações, mas formam um verdadeiro número de associações, às vezes para buscar recursos junto ao Banco do Nordeste, junto ao Banco do Brasil, ou para formar grupos para plantio, para formar determinadas atividades em sua propriedade, e eles acham que a associação vai exercer o papel de uma cooperativa ou de outra entidade. Então isso é interessante que a gente deixe claro, que a forma de associativismo ela pode ser as mais diversas possíveis, mas com esse princípio do não, como é que se diz, o princípio econômico. Nós temos também a forma de associação, que é organizações não governamentais, que também é uma forma de associação, que também não tem fins lucrativos, mas já tem algumas atividades que a lei permite que ela exerça, né? De exercer, a receber dinheiro das mais diversas formas, de poder contratar e exercer para trabalhos como ONG voltado para o meio ambiente, para a Mata Atlântica, para essa questão de saúde, quer dizer, as mais diversas linhas que às vezes têm uma finalidade mais específica e tem uma proteção da lei que dá mais permissão para que essas entidades possam trabalhar. Nós temos também a OCIPS, que essa é talvez uma das entidades que a gente tem ouvido muito ultimamente, principalmente nas cidades, nos grandes centros, a gente tem ouvido falar muito de OCIPS, OCIPS para a área de saúde, OCIPS para a área da educação, OCIPS para a área do meio ambiente, OCIPS para as mais diversas áreas que a gente tem escutado. Tem lei específica, a lei 9.790 também é específica sobre as OCIPs, ela está dentro do Código Brasileiro na mesma linha da lei das associações, mas ela é regida por mais essa lei que dá direitos a ela, o que a associação às vezes não tem direito. Mas a OCIPs, por exemplo, pode ser parceira do governo, pode ser parceiras de entidades públicas na questão de receber verba, de aplicar verba, de realizar determinados trabalhos que às vezes o governo pode tirar aquela finalidade que é específica de governo e transferir para um OCIP, e transferir verdadeiras quantidades de recursos e fazer com que a OCIP possa realizar esse tipo de trabalho. Que a gente, como associação, a gente até recebe verba do governo, pode até receber, mas as verbas são específicas, às vezes como ajuda de custo, como patrocinador, como um convênio para uma determinada ação, mas não verbas contínuas e com um trabalho como se tem OCIP que trabalha quase que como uma secretaria de governo, quase como uma entidade de governo, como uma empresa de uma extensão de governo, de tanto receber as verbas na aplicação. E na OCIP já existe também a possibilidade dos diretores serem remunerados, do presidente ser remunerado,
da própria entidade ser remunerado, mas aí ela, por isso que tem a lei específica para a OCIP, ela já sai da lei da associação, então ela já é obrigada a fazer imposto de renda diferenciado, ela já é obrigada a apresentar um plano de apresentação de aplicação de recursos, da forma que a lei coloca, ela já está sujeita a pagar determinados impostos a depender do recurso que está sendo usado. Então, é diferente da lei que rege sobre o associativismo. Ela tem as características de associação, mas ela tem um avanço nesse sentido e já permite determinadas coisas que a associação não permite. E eu quis colocar essa questão da OCIPS porque é uma das entidades hoje que mais a gente escuta falar, que estão sendo criadas e que estão sendo colocadas em prática nas relações entre governo e a comunidade, nas relações de associação. É o que mais tem crescido, é o que mais tem, inclusive, recebido verbas do governo, no montante de verbas de governo. A OCIP talvez leve aí 90% de todo o recurso de governo que é aplicado à comunidade via entidades. E nós temos outro sistema de associação que é o cooperativismo, que também tem a lei que rege sobre o cooperativismo e que já dá o direito dessa associação já constituir com finalidades não de lucros, não uso essa palavra, mas com a finalidade de ter sobras. Você já pode ter a constituição da sua entidade das formas mais diversas em relação a estatuto, formando com presidência ou superintendência ou conselho administrativo, seja lá a forma que você vai dar a sua cooperativa, mas aí já permite a diretoria ser remunerada, ela já permite fazer comércio, ela já pode comprar, pode vender, ela já pode prestar serviço, ela já é uma entidade constituída que a lei também já dá algumas atribuições à cooperativa, que é diferente de uma entidade, uma limitada ou um SA, ou seja, qualquer entidade de negócios, mas ela já tem a finalidade de negócio, ela já é criada com a finalidade de negócio. E a minha percepção frente a essa linha de pequenos produtores na área do café, a gente percebe um pequeno, assim, meio turvo para o produtor, que ele não consegue ter esse entendimento qual a entidade que poderia atender às necessidades dele. Então eles às vezes entram numa associação e na verdade eles estão precisando de uma cooperativa e acaba por não atingir os seus objetivos, aquele agrupamento, aquela energia que foi ali acaba se perdendo e as coisas não acontecem porque às vezes o foco ou o direcionamento não foi bem discutido, ou bem analisado, ou bem orientado. Falta às vezes uma orientação, uma consultoria nessa área para poder criar a entidade certa ou dizer qual é a entidade que vai atender a demanda do produtor. E no negócio café, eu gostaria de deixar alguns esclarecimentos ou alguns dados aqui da Bahia, que no negócio café, nós praticamente estamos com um negócio voltado a associações. Se você for em todos os municípios produtores de café da Bahia, você vai encontrar inúmeras associações. Às vezes a gente imagina que um determinado município tenha uma associação, e isso não é verdade. Nós temos inúmeras associações em alguns municípios, associações de cafeicultores, e que na década de 90, especificamente de 94 para cá, foi criado aqui no Brasil, aqui na Bahia, talvez aí mais de 500 associações destinadas à cafeicultura, somente à cafeicultura. Para que vocês tenham ideia, dados assim, o município de Barra do Choça, Encruzilhada, tem mais de 150 associações. O município de Barra do Choça, Encruzilhada, mais de 150 associações. Associações que foram destinadas e criadas com a finalidade de buscar recursos e formar lavoura cafeeira naqueles municípios. E a gente acaba fazendo essa análise que, dentro do foco que nós colocamos aqui, a gente pega
vai no município da Barra do Choça, vai em Cruzilhada, vai em Piatã, vai em qualquer outro município produtor de café da Bahia, e você dá um corte lá atrás. Eu falo porque, inclusive, fiz bastante palestras, encontros nesses lugares para criar associação, para formar associação, para tentar dar uma mexida nesse processo produtivo. E a gente volta hoje, você está igual ou pior quando foi criado tudo isso. Você não vê crescimento no sistema, você não vê uma evolução. Claro que isso não é generalizado. Você tem coisas pontuais que acabou sendo positivo e que tem dado resultado. A gente não quer aqui desmerecer que a associação não seja positiva e que não tem sido positivo. Mas pela a quantidade de associação que foi formada aqui, pela quantidade de reunião que Banco do Nordeste, Banco do Brasil, BDA, Sebrae, a Só Café, a Ascom em Conquista, a cooperativa, as prefeituras têm feito na Bahia em relação a esse tema, a gente vê que não houve um grande crescimento no sistema ou não houve uma evolução da sociedade no que diz respeito à associação. Hoje, talvez, dentro dos princípios que nós colocamos aí, os patamares das entidades, eram para a gente ter pelo menos as 20 cooperativas na Bahia, né, na área de café, atuando nesse sistema, já dando continuidade a esse trabalho das associações, que foi o primeiro passo, unir as pessoas, buscar recursos, formar tecnologia, fazer alguns eventos conjuntos, entender a coisa, trazer tecnologia, uma série de coisas, já era para estar no nível de cooperativa, na área da comercialização, do beneficiamento, do armazenamento, da exportação, e a gente não vê esse passo. A gente não vê, então a gente tem uma certa análise que as entidades, elas são voltadas, na sua grande maioria, para buscar recurso. Quer dizer, ela poderia até, pode ter uma entidade com essa finalidade. Nós vamos nos unir para buscar recurso em tal entidade. Criar associação com prazo, inclusive, determinado. Vamos formar, atingimos nosso objetivo, acaba com a entidade. Ela foi criada para essa finalidade. E conseguiu os objetivos, atingiu, agora não tem mais. Isso não é feio e não é uma coisa do outro mundo, é um objetivo da entidade. E se isso fosse dessa forma e posteriormente criado uma cooperativa já com outra finalidade, seria até positivo essa formação dessa linha de trabalho que nós estamos sugerindo. Agora a gente percebe que esse trabalho ele tem tido uma dinâmica que não tem chegado aos resultados ou que não tem levado aos resultados que a gente sonha e que a gente deseja para a Bahia. E para que vocês tenham ideia, praticamente nós temos duas cooperativas de café na Bahia, praticamente duas. Tem alguns iniciozinhos de mais uma ou duas sendo formadas, uma na Barra do Choça, em Piatã também está querendo se formar discutindo, acho que até já formou o estatuto. Você vê em alguns pontos já uma pequena discussão nessas questões de cooperativa, mas cooperativa mesmo, voltada a café e com atividade específica café e exercendo a sua atividade como cooperativa, nós praticamente só temos a cooperativa de Vitória da Conquista, que é uma cooperativa que já tem 51 anos de idade, cooperativa já bastante madura, com um patrimônio bastante sólido, com muitos problemas, principalmente os problemas que surgiram na década de 80 e 90 e que tem, inclusive, atrapalhado ou impedido o desenvolvimento dela da forma que a gente deseja. E a cooperativa de Barreiras, né? Tem uma cooperativa de café no oeste da Bahia, Luiz Eduardo, né? Aqui é uma cooperativa também bastante ativa e que atua nessa área e que tem correspondido em parte com os resultados ou com a finalidade da entidade criada. Então é uma discussão que a gente tem feito. Eu fiz minha tese de doutorado, inclusive, dentro dessa área do agronegócio café, e um trabalho feito junto às associações. As associações na região do sudoeste da Bahia, como um todo, são 39 municípios, e do sistema, praticamente
todos os pequenos, quando diz todos, 70% dos pequenos produtores estão vinculados a uma entidade de associação. E desses produtores, 90% se associaram às suas entidades em busca de crédito. Em busca de crédito. Então, fica claro, a gente vê nas pesquisas, nos trabalhos que são realizados, como surgiram as entidades na Bahia e os objetivos da Bahia. São poucas as entidades que surgiram com outras finalidades, como a própria Só Café, que é uma entidade bastante antiga, já tem mais de 15 anos aqui na Bahia, como tem a Ascom em Conquista também, que foi criada quase na mesma época da Só Café, que não teve essa finalidade de pegar recursos. Os seus filiados praticamente não tiveram nenhum benefício junto a agentes financeiros na busca de recursos para financiamento de café. Mas, no restante, a todas as outras associações criadas na Bahia, a quase que 100% da totalidade, elas foram criadas na busca de recursos, na busca de conseguir recursos junto aos agentes financeiros. Isso não é uma coisa ruim, não estou colocando nessa forma como se fosse uma coisa ruim, não é isso, mas acho que as entidades poderiam avançar mais e hoje a gente poderia ter um sistema de organização mais bem equipado na Bahia para enfrentar, já que a Bahia é uma cafeicultura de pequenos produtores, nós temos 70% do nosso produtor de pequeno, com menos de 10, 20 hectares, são bastante ampla essa cadeia e que, de certa forma, se não tiver organizado em entidades fortes ou que possam representá-los nesse mercado tão assim, acirrado que é o mercado de café, ele acaba ficando excluído ou ficando num processo à parte do desenvolvimento e não conseguindo atingir o que ele deseja, o que ele sonha e ter uma melhor qualidade de vida. Então a gente vê as entidades como uma coisa positiva, toda forma de entidade que foi colocada aqui de associativismo, ela é positiva, ela é extremamente favorável ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento rural, ao desenvolvimento social, e que a gente percebe que as entidades às vezes não são focadas ou não são colocadas para as comunidades com o foco realmente do que ela deveria exercer ou como ela deveria estar presente. Mas é isso aí, eu fiz uma palestra pequena, um assunto bastante grande, mas o meu tempo aqui era muito pequeno e eu tentei fazer um apanhado para esclarecer, inclusive, ao público que está presente aqui, que seria principalmente os pequenos produtores, onde que esse entendimento tem que ser repassado para eles e que para que eles tenham clareza de como eles se encontram dentro do sistema de organizações e quais os caminhos e quais o planejamento que eles devem ter nas suas entidades, na sua região, na sua cidade, para promover a questão do desenvolvimento sustentável. Mas eu vou finalizar e mais uma vez agradecer a todos e colocar à disposição, não sei como vai proceder o debate, mas estarei aqui a todos vocês à disposição para qualquer discussão. Muito obrigado a todos. Nós gostaríamos de agradecer essa brilhante palestra do Dr. Claudio Honor. E como nós fizemos uma inversão para o tema associativismo, nós gostaríamos também de convidar para a mesa Luiz Fernando de Andrade Leite, que é presidente da Associação de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná, é produtor rural, consultor empresarial, formado em administração, contabilidade e zootecnia. E eu queria combinar com os dois palestrantes e com a plateia a forma que nós vamos conduzir esse trabalho desse primeiro tema de associativismo em função do horário do Dr. Claudio Honor. Não sei como é que está seu horário,
Bom, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir para algumas perguntas ou questionamentos que queiram ser feitos ao Dr. Cláudio Honor e depois a gente prossegue com o Luiz Fernando. Então, o microfone está à disposição aí da plateia para os questionamentos e perguntas ao Dr. Cláudio Honor. Não temos ainda perguntas ou... Bom, então, dando prosseguimento, nós vamos ouvir agora a palestra do Luiz Fernando sobre associativismo e eu vou chamar de agricultor familiar. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar